Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nesses primeiros dias de catequese estamos estudando a instrução sobre a Sagrada Liturgia e a música sacra na Igreja. Já falamos sobre a distinção de missa rezada, cantada, solene. Já falamos sobre a participação dos fiéis na missa cantada e solene. Domingo passado falamos sobre a participação nas missas rezadas e hoje propriamente falaremos sobre a música sacra. A música sacra é uma parte essencial, integrante da liturgia solene. Participa do seu fim geral, qual é o fim principal e geral da liturgia? A glória de Deus e a salvação das almas. As qualidades, portanto, que a música sacra deve possuir para participar da liturgia são as mesmas qualidades da própria liturgia. A música, portanto, para ser usada na liturgia, deve ser santa, deve ter beleza e deve ser universal. A santidade da música quer dizer que ela deve ser santa, deve excluir tudo aquilo que é profano em si mesma e no modo de executar, seja nas letras, seja nas referências, seja no modo que descreve as coisas, como também no modo de cantar aquelas mesmas letras. Tudo deve ser diferente do que se faz no mundo. A beleza, ou também a chamada delicadeza das formas, quer dizer que a música deve ser verdadeira arte. Deve ser verdadeira arte para exercer no ânimo dos ouvintes aquela eficácia que a Igreja deseja e propõe obter. Ou seja, por uma música bem composta, por uma letra piedosa, por uma melodia que cativa o coração e as almas, essa música deve encantar os corações e elevá-lo a Deus. E por fim, a música deve possuir universalidade, no sentido de que, embora seja permitido a cada nação colocar na música sacra coisas próprias da sua cultura, sempre a música sacra deve permanecer com a identidade católica, universal. De tal modo que qualquer pessoa no Brasil, em Roma, no Japão, na China, qualquer lugar onde seja a Igreja Católica, ao ouvir uma música, a pessoa facilmente descubra, pelas suas qualidades, que aquela música é católica. Há na Igreja, no tema da música sacra, vários gêneros de música, já vários tipos de música. Os principais deles são o canto gregoriano, a polifonia, a música moderna e o chamado canto popular religioso. O canto gregoriano é o canto principal da Igreja, é o canto por excelência na Igreja Católica. Por isso, sempre nos ofícios, sempre nas sagradas cerimônias, o canto gregoriano pode ser usado, porque ele é a norma comum da Sagrada Liturgia. Porém, o canto gregoriano, para o uso litúrgico, sempre exigirá para si o uso do latim. Nunca poderemos, no nosso rito, cantar gregoriano em vernáculo, sempre em latim. Para o canto do sacerdote, ou seja, quando o padre vai cantar a missa, quando o diácono vai cantar na missa, quando o subdiácono vai cantar na missa, sempre devem cantar em canto gregoriano, em notas gregorianas e sempre em latim. A não ser, é claro, quando há uma melodia própria, aí canta-se naquela melodia própria. Quando falamos polifonia sacra, existem dois tipos. A polifonia, propriamente dita, que são aquela música de várias vozes juntas,
normalmente executada em coral, sem o acompanhamento de instrumentos musicais. E também, mais recentemente, a música moderna, que não é música do mundo, é a polifonia moderna, que é a mesma coisa, canto com várias vozes, normalmente cantado em coral, mas com o acompanhamento de instrumento musical. As peças da polifonia, tanto antigas quanto modernas, assim como as peças da música sacra moderna, só podem ser admitidas nos atos litúrgicos e a sua composição se adaptar às leis próprias da liturgia. Ou seja, não é porque existe um canto com várias vozes que pode ser cantado na liturgia. Ele precisa obedecer aquelas regras básicas do que é música sacra. Mas também nós temos outro canto que talvez seja o mais comum entre nós, que é o canto popular. Quando falamos canto popular, não significa qualquer música. Canto popular é uma distinção entre canto gregoriano e canto polifônico para esse canto comum do povo. São esses cantos que normalmente nós cantamos em vernáculo, em português. É o chamado canto popular religioso. Não é qualquer musiquinha do mundo que fala de Deus ou que fala de alguma coisa de religião, mas que não sirva para a liturgia. O canto popular, que é o que nós cantamos normalmente nas missas rezadas ou até em algumas missas cantadas, é aquele canto pensado para a liturgia, só que ele é feito em vernáculo. O Papa, nessa instrução de 1958, faz uma insistência muito grande para que seja valorizado o canto popular. E esse é um dos motivos pelo qual, no início dessas catequeses, eu quis falar com os senhores sobre essa instrução sobre a música sacra e a Sagrada Liturgia. Precisamos aprender a valorizar o canto na missa, principalmente o canto popular. O canto gregoriano e polifônico, nós já temos nossos corais que nos ajudam muito bem, mas o povo precisa aprender a cantar. Muito facilmente no nosso rito as pessoas se acomodam, se acostumam a só ouvir e se esquecem que cantar é uma das formas mais excelentes da oração na liturgia. Se o canto em si faz parte da liturgia, seja ele o canto gregoriano, o canto polifônico, o canto popular, ele também, além de fazer parte da liturgia, ele é oração. Por isso aquele ditado popular: quem canta, reza duas vezes. E é verdade, porque o que nós cantamos não é qualquer música. O que nós cantamos são fórmulas de oração, são verdadeiras catequeses, seja em vernáculo, seja em latim. As letras que nós cantamos são verdadeiras catequeses para as nossas almas. Por isso que é importante o povo aprender a cantar. O canto popular deve ser sumamente recomendado e incentivado, diz o Papa. Esse canto pode ser admitido algumas vezes nos próprios atos litúrgicos, conforme as normas dadas. Para isso é necessário que se conformem inteiramente à doutrina católica, exponham-na e desenvolvam-na com segurança, usem linguagem clara, uma melodia simples e sejam imunes da abundância de palavras enfáticas e vãs e, finalmente, embora sejam breves e fáceis, manifestem a dignidade e a gravidade das cerimônias religiosas. Por isso, recomenda-se que os cantos populares, também dos tempos antigos, conservados por escrito ou oralmente, sejam oportunamente reunidos e, com a aprovação do bispo, publicados em livro para o uso dos fiéis. Aqui em nosso oratório estamos preparando um inário, um livro, que já contém mais de 1000 hinos para o uso da liturgia, durante todo o ano, em todas as cerimônias. Em breve, nós estaremos com esse livro nas mãos, para acompanharmos a liturgia, também cantando, para que a nossa oração seja mais honrada e nos ajude a elevar mais o pensamento a Deus.
Uma coisa interessante que o documento chama a atenção é que não existe canto solto na liturgia. Ou seja, não existe no nosso rito um momento em que você canta para nada, só para cantar. Todos os hinos são cantados para acompanhar alguma coisa. O hino de entrada, acompanhar a entrada do padre. O hino, enquanto o padre sobe, para acompanhar, marcando esse momento do ato penitencial, ou um hino penitencial, ou o início da própria missa. O hino do ofertório, o hino antes do evangelho, ou seja, os hinos sempre são para acompanhar algum momento. Por isso os hinos precisam se encaixar naquele momento. E isso os nossos corais precisam estar muito atentos. Hino de comunhão, por exemplo, acontece muito. O hino é para a comunhão, ele acompanha a comunhão. Acabou a comunhão, acabou o hino. Pode ser depois, como um costume, depois, enquanto o padre faz as abluções, purifica o cálice, pode-se cantar um outro hino, que em sua letra traduza uma oração de ação de graças, por exemplo, Alma de Cristo ou algo semelhante. Mas perceba que o hino é sempre para acompanhar alguma coisa. E por que o Papa chama atenção para isso? Porque os hinos, especialmente na missa rezada, não podem ultrapassar o tempo da cerimônia ao qual ele está acompanhando. Por exemplo, hino do ofertório. O padre acabou de preparar o ofertório, o padre tem que esperar o coro cantar toda a letra de todo o hino do ofertório. Não pode. Especialmente na missa rezada, o padre não pode parar a missa para esperar encerrar o hino. Quem canta deve calcular que aquele hino deve caber ali naquele espaço. E se houver mais estrofes, mas acabou a cerimônia que aquele hino está acompanhando, vai-se para a conclusão diretamente. Não é que acabou a cerimônia, corta-se imediatamente o hino, não, mas já se conduz para a finalização do hino, porque a cerimônia que ele está acompanhando acabou. Procuremos aproveitar essas indicações do Papa Pio XII para o uso do canto no nosso rito e procuremos fazer da nossa oração mais enriquecida, especialmente cantando na Sagrada Liturgia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.